Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou André Garcia e sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Movimentando Sem Dor. Bom, pessoal, a nossa missão aqui é ajudar pessoas a eliminar dores musculares e articulares em 15 dias de forma simples e segura, certo? E o tema da nossa aula de hoje é como sair do travamento para resolver a dor no ombro. Então, você que está chegando aí, seja bem-vinda. O que acontece quando a pessoa está com dor no ombro? Na realidade, existem outros tipos, né, de dor muscular e articular e pode afetar o joelho, tornozelo, quadril, a lombar, costas, pescoço, tornozelo. Mas hoje o nosso foco é ombro. Fique aí, nós vamos aprender um pouquinho aí como resolver a dor no ombro, né? Na verdade, como eliminar esse travamento. Porque o que acontece? A pessoa, quando começa a apresentar algum problema de ombro, a tendência dela é limitar o movimento, certo? A pessoa começa a sentir dor, ela vai movimentar o braço, sente dor. Às vezes é para frente, sente dor. Para cima, sente dor. Às vezes ocorre até algumas, né, compensações de movimento, porque a pessoa não consegue movimentar, em função da dor que está ali, ó, né, impedindo o movimento. E a situação, se ela não faz alguma coisa, não inicia um tratamento, a situação vai cada vez mais complicando. E esse ombro cada vez mais sendo bloqueado, menos ativação muscular, mais bloqueado ele fica, né? E aí é um problema. E olha, observa o seguinte, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, não é que não sabem, né? Às vezes esquece. Lá, quando a gente está na aula de ciência, né? Desde lá no começo, quando a gente está na escola, no colégio, ensinaram para a gente que existe uma lubrificação toda vez que a gente mexe as nossas articulações. O nosso organismo, ele já é programado, o comando lá do cérebro diz assim, olha, vai movimentar a articulação, o ombro e tal, aí ele lubrifica, igual o motor de carro. Para movimentar as peças lá, a bomba de óleo vai lá, manda o óleo para diminuir o atrito entre as peças, né? No nosso corpo é a mesma coisa. Então, imagina, o nosso corpo não está movimentando, então lubrifica menos. Então, vai sempre agravando a situação. E nós precisamos resolver isso, senão a vaca vai para o brejo. E aí, fica difícil tirar ela de lá. Não que não seja... É possível tirar ela de lá? Sim, mas dá um trabalho, sabe? Dá um trabalho, né? E a gente pode evitar esse trabalho, né? Essa trabalheira toda. A questão, olha, a dor no ombro, como eu falei, ela pode se manifestar de várias formas. Às vezes ela dá uma dor no pescoço, né? A dor sobre os ombros, aqui, ó, nessa parte do braço. Às vezes ela vai se manifestando também no braço todo até chegar na mão. E aí, nas costas também, pessoal, tá? No peito. Então, é uma dor que vai se manifestando nessas várias regiões. Por isso que é importante a gente saber, dor no ombro é algo muito geral. A gente precisa identificar onde é que está a situação, tá? Mas tudo bem. Nós estamos aqui para resolver a dor, independente do local onde ela esteja, certo? E aí, mas isso é só para a gente ter uma noção, para não ficar muito no geral. Ah, eu tenho dor no ombro. Tá, mas aí a sua dor está ali nas costas, mais nas costas, está por cima do ombro, está afetando o pescoço, desceu para o braço, está ali no peito, tem que saber, né? E isso que a gente está falando nesse local. Às vezes o problema está ali no ombro manifestando, mas nós temos outras situações lá para baixo que estão influenciando no ombro, tá? Olha, cerca de 30% da população brasileira ela sofre com problemas de ombro, certo? É muita gente, tá? É muita gente. E a pessoa, ela sente, assim, ó, um dos primeiros erros que a pessoa comete é só tratar com medicamento. E olha que tem muita gente aí que trata só com medicamento. Deu a dorzinha, aí ela vai lá, se automedica, um analgésico, né, alguma coisa para tirar a dor, né, às vezes um anti-inflamatório. E isso tira, né, dá uma sensação de alívio, né, no corpo, mas... Pessoal, se não resolver a causa que está causando isso, você só está remediando a situação, não vai resolver. Então, fica esperto. E aí tem que procurar assistência médica, né? Quando a situação... O pior é que tem gente que deixa a situação ficar crônica para ir procurar ajuda. Tá? Crônica que a gente fala, o que é crônica, professor? Passa 2 semanas, a pessoa se medica, aliviou, aí vai passando. Daqui a pouco, de novo. E vai. 1 mês, 2 meses, 3 meses nessa... né, situação. Aí, quando começa a se alastrar para outra região,
né? Isso, cada caso é um caso, né? Estou contando aqui um exemplo. E aí a pessoa vai procurar. Tem gente que tem na hora, né? Fica com uma dor violenta, né? Às vezes não começa devagar, né? Mas essa dor, às vezes, ela já veio sinalizando. Aí, quando acontece uma luxação, nossa, aí a situação é mais complicada, né? Luxação, professor. Olha, eu tive um caso de um aluno era uma pessoa que eu tenho contato no meu local de trabalho. E aí, eu tive que dar uma assistência ali de imediato para ela, porque ela teve uma pequena luxação aqui, ó, nessa articulação aqui, que vem da clavícula, que está ligada aqui no osso daqui, ó, da caixa torácica. Ela, tipo, como se tivesse remontado aqui, quase sobrepôs uma na outra. E aí eu disse, olha, observei que o ombro dela estava assim. Eu digo, olha, vamos fazer uns alongamentos, exercícios, para ver se teu ombro voltar. De repente vai dar uma desafogada aqui, tu vai aliviar a dor e, olha, fortalece também, porque precisa evitar que ocorra, né, de novo esse problema. Dito e feito, nunca mais ela se queixou, tá? Em 2 semanas, praticamente não tinha mais dor, não tinha incômodo. Ficou uma leve situaçãozinha aqui, né? Bem discreta. Mas eu falei, olha, continua, né, fazendo trabalho de fortalecimento para as costas e tal, e aí tu vai agitar e evitar de que essa situação ocorra novamente. Foi o que ela fez. Agora, pessoal, antes de dar continuidade aí, eu estou vendo que está chegando o pessoal aí. José Soares Lima, seja bem-vindo. Thelma, eu acho que é Thelma aqui. Thelma, seja bem-vinda, tá? Me fala aí de onde vocês são. Chegou minha amiga Elisa. Oi, Elisa, tudo bem? Seja bem-vinda também. Pessoal, nós estamos falando sobre aqui como resolver o travamento do ombro para resolver a dor muscular e articular, nesse caso do ombro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, coloque aí nos comentários, tá? Se tiver uma brechinha aqui, eu vou respondendo, ou a gente acaba deixando para o final, ok? Perfeito. Elisa, já que a gente está falando de ombro aí, Elisa, o ombro parou de reclamar? Coloca aí os comentários. Olha, as pessoas quando tem começa a bloquear o ombro, elas têm dificuldade de realizar algumas tarefas no seu dia a dia. Vestir uma roupa, por exemplo. Uma vez aconteceu comigo, de estar com o ombro, a gente fala aí desequilibrado, mas estava sentindo dor, né? E aí, vestir uma camisa, colocar a camisa era uma tarefa, né, quase impossível, né? Eu estava quase pedindo ajuda, mas ainda bem que tenha o conserto, né, pessoal? Senão eu não estaria aqui hoje com vocês aqui, ó, de boa, movimentando o ombro, né? Graças a Deus está tudo bem, certo? E aí o que acontece? A pessoa sente dor, aí essas tarefas, né, do dia a dia começam a ficar complicadas, né? E aí o que vai surgindo? O que vai acontecendo na vida da pessoa? Poxa, cada vez mais vai ficando bloqueada, às vezes ela não consegue mais. Antes começou não conseguindo segurar objetos, começou a doer. Vai lá manusear algum instrumento em casa, eu estou falando de casa, mas pode ser no trabalho, pode ser laboral também. Começa a sentir a dor no ombro, né? Aí daqui a pouco a situação vai complicando, ela não consegue mais levantar os braços acima da cabeça para movimentar algum objeto, alguma coisa assim. E aí começa a ficar mais complicado. E a situação cada vez tende a piorar. E aí precisa realmente fazer um trabalho. E nós vamos comentar aqui com pessoas que vão fazer ou fazem, né, para resolver essa situação. Elisa, beleza. Tá bom o ombro, né? Legal. E é isso aí, Elisa. Elisa já sabe o segredinho para deixar o ombro, né, arrumado. Então, pessoal, e como é que a aplicação, olha, o que eu estou falando aqui, e é algo que a Elisa também já usou, é assim, aplicação de exercícios. Exercícios para que a pessoa volte a ter uma vida normal, destravando o ombro, podendo realizar todas as suas atividades. Então, a pessoa começa assim, ó. Que tipo de exercício, né, professor, é preciso fazer? Ora, às vezes a pessoa está com musculaturas tão encurtadas, tão tensas devido aos seus hábitos do dia a dia, que é importante aliviar a tensão dessas musculaturas. E olha, geralmente é a musculatura encurtada aqui no peitoral, certo? Nessa região aqui, tá? Não que tenha
em outros lugares, né, do ombro, mas geralmente é aqui. Aí a pessoa começa a fazer um alongamento peitoral, tá? Começa a resolver o seu problema, começa a aliviar essa tensão. Isso aí é um dos pontos, pessoal, certo? É uma das situações, não é que, professor, é isso que vai resolver o meu problema de ombro, então passa aqui, me dá logo um exercício aí que eu quero resolver isso daí. Pessoal, não é bem assim, tá? Eu gostaria que tivesse um exercício mágico, que as pessoas pegassem aí, vamos fazer e tal, né? O exercício é só ferramenta. E aí, mas é o princípio de tudo. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa está com as dores lá na costa, né? E aí você se toca assim, se ela sente dores nas costas, alguma musculatura lá está frágil. E aí, geralmente acontece isso. Então, vamos fortalecer aquelas musculaturas da corda e tem vários exercícios para fazer isso, desde remadas, puxadas, né? Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela está sentindo aqui, ó, nessa região aqui, mais precisamente, aí é uma região, pessoal, que ela precisa estar mais estável. Precisa estar mais estável. Como assim, professor, mais estável? Porque é o seguinte, o ombro, ele tem bastante movimento, né? Para cá, para lá, para cima, para baixo, para trás, certo? Para dentro, para fora. Tem uma... em círculo também, né? Lado horário, anti-horário. Então, tem uma total liberdade. Só que ele tem um preço. Quando ele tem que estar assim, bem acoplado, vamos dizer assim, né? O braço aqui, a cabeça do braço tem que estar acoplado aqui, ó, nessa outra estrutura, certo? Tem que estar bonitinho. Senão, esses movimentos começam a ficar prejudicados. Já pensou? Olha só como a gente tem que ficar atento à questão da estabilidade. Se não fosse essa estabilidade, se a gente fizesse assim, uma abertura assim com o braço, o nosso braço sairia assim voando, assim, né? Por quê? Porque tem uma série de musculaturas que ajudam a fixar esse braço aqui, ó, aqui, certo? E quando acontece dessas musculaturas estarem desequilibradas, aí que gera os problemas. E aí a gente começa a sentir dor, Tem gente, pessoal, que às vezes isso aqui está tão prejudicado que a tendência do ombro é cair, sair do lugar. Boa tarde. Ilma, acho que é Ilma, né? Seja bem-vinda, tá, pessoal? Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Olha, se tiver dúvidas, perguntas sobre a questão de ombro, está com o ombro bloqueado, quer tirar sua dúvida, coloca nos comentários, tá? Enquanto isso, eu vou tacando pau aqui. Então, eu tinha, olha, acho que uns 6 anos, há 6 anos, eu tive uma situação de uma aluna que ela tinha um problema, né? Desde criança, né? E ela cresceu com esse problema. Ela tinha uma situação de o ombro saía, né? Tal, e ela sempre fazia exercícios, né? Foi orientada pelos médicos, olha, você tem que fazer exercício e tal, etc., para manter a estabilidade desse ombro, porque senão vai acostumar um dia, né? Vai sair, e aí pode ser que haja maiores complicações, tipo um rompimento de ligamento, né? Coisas assim. E ela fazia, diariamente ela fazia. Aí, um dia ela foi treinar comigo, e ela queria fortalecer, ela já aplicava uns exercícios, ela queria fortalecer mais. Aí, beleza, vamos fazer, vamos iniciar um programa. E o que aconteceu? Teve um dia, e ela sempre com receio, né, se preocupava com a questão de sair. E um dia aconteceu de sair, lá na aula, saiu. Acho que ela estava fazendo, me lembro se era um polichinelo, o que é. E ela saiu, aí o ombro. Aí eu corri, segurei o braço dela, né, sustentei, né, e procurei, assim que ela desse uma acalmada, que a pessoa, né, fica nervosa, fica tensa, né, e aí, com um jeitinho, encaixamos o braço dela de novo. Aí, para vocês perceberem como é que era o grau de instabilidade do braço, né, e aí, com o fortalecimento, fomos trabalhando fortalecimento, e ela praticamente não teve mais esse tipo de situação. Agora, né, isso era um caso dela, né? E pessoas que às vezes começam a sentir dores, está iniciando ou está, né, sentindo uma dor, por exemplo, a pessoa faz o movimento para cá, sente dor, né? Okay? Ou faz o movimento para fora, sente dor.
ela tem que dar uma fortalecida, existe exercício para fortalecer essa região aqui, tá? E as dores, a tendência das dores é diminuindo, que é geralmente a gente chama de rotação interna e externa. A Elisa aqui falando aqui, o meu ombro, né, doía tanto que ia para o pescoço, cabeça, quando forçava muito, doía até o ouvido, mas está bem melhor. Mas está bem melhor. Isso. Eu que agradeço, né? Obrigado pela oportunidade que você me deu, Elisa, né? De poder contribuir para que o seu ombro hoje esteja, né? Muito bem. E é assim mesmo, certo? Se a gente deixar... Às vezes a pessoa com dor no ombro, ela fica com medo, tá, de mexer, medo, e tem que enfrentar a dor para vencer a dor, pessoal. Tá? Gravem bem isso, tem que enfrentar. Vou fazer uma pergunta. Olha, já aproveitando que a Elisa está aqui, a Elisa passou por esse problema, e ela também tinha problema de joelho. Elisa, quando você começou, você sentia dor, né? Você estava com dor. E ao fazer a atividade, me diz, doía, não doía? Certo? Você está com dor, tem que movimentar, né, o braço. Vai sentir dor, mas é uma dor calculada, né? É um movimento calculado. Mas me diz aí, depois disso, resolveu sua dor? Acho que eu estou sendo redundante, né, Elisa? Você acabou de falar que não tem dor no ombro, mas o que eu quis dizer é assim, você teve que enfrentar a dor para vencer a dor. E esse é um erro que as pessoas geralmente cometem, tá? Tem medo de... Mas é um medo, vamos dizer assim, compreensível. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento do que fazer, o que precisa ser feito. E às vezes ela vê um exemplo na internet e diz assim, olha, isso aqui é bom para o ombro. Aí ela vai lá e confia que é bom para o ombro. Vai lá e faz. Mas aí essa atividade ela pode não ser adequada para a pessoa. Lembrando desde o começo da nossa aula que ombro, dor no ombro, é uma coisa muito geral. E aí eu fui dando exemplos aqui na nossa aula, algumas situações de dor no ombro, e assim a aplicação de alguns exemplos, alguns exercícios que a gente pode utilizar para resolver esse problema, certo? Às vezes nós temos que usar um monte de ferramentas, certo? Às vezes alguém sempre me pergunta, que há situações que, olha, professor, cirurgia vai resolver, né, resolver o problema. Às vezes a situação agrava tanto que cirurgia se faz necessário. E olha, teve uma pessoa aqui uma vez, aqui mesmo na live, ela disse assim, olha, já nem cirurgia já não funciona. Podemos deixar chegar nesse ponto não, tá, pessoal? Elisa aqui está respondendo, sim, tinha dor, mas de acordo do que ia fazendo, né, as atividades, e aliviando a dor dia após dia. É isso aí, Elisa. Fazendo a atividade de forma adequada, cada dia vai melhorando. A gente vai colocando as coisas no lugar. E a dor, vai embora. Beleza. Então, a gente pode deixar chegar ao ponto de cirurgia. Tem condições de resolver? Tem. Olha, eu já falei aqui de situações, por exemplo, eu tinha minha sogra não, não matei ela não, tá, pessoal? Tem a minha sogra, tá? E é o seguinte, a minha sogra, ela está aí com 78 anos. Então, nesse começo que o pessoal ficou, né, de isolamento, o pessoal ficou muito em casa, ficou fazendo pouca atividade física, ela se queixou de dor no ombro. Aí chegou um momento, né, que eu dei uma paradinha na minha correria do dia a dia, disse, minha sogra, vem cá, vamos fazer um alongamento aqui, que eu preciso liberar esse ombro. Vamos fazer uns exercícios que eu preciso liberar esse seu ombro, senão daqui a pouco a senhora não vai mais movimentar. Né? Antes dele bloquear, vamos liberar. Resultado, peguei lá, fiz o que a ciência me permite fazer, né? Apliquei os conhecimentos. Aí o que aconteceu? Né? Fiz lá a manivela para ganhar mobilidade, precisamos ganhar movimento para esse ombro, minha sogra. E o que aconteceu? Está lá fazendo suas atividades, voltou a fazer natação, né? Cada dia melhor. E problema de ombro, nunca mais eu vi ela se queixar, nem de bloqueio. E a gente resolveu naquele dia. Se deixa, pessoal, daqui a pouco ela estava lá, assim, travada. Tem solução? Tem. Ela teve que enfrentar a dor, vocês deviam ver a careta que ela fez na hora que eu, né, puxei o braço dela assim. Teve que enfrentar a dor. Teve que enfrentar a dor, mas ela sabia que isso ia melhorar a situação, o caso da Elisa. E aí não precisa ter medo. Geralmente,
né, as pessoas, elas quando começam a ter problema no ombro, né, elas vão procurar ajuda, certo? Isso é normal e deve mesmo, né, iniciar um tratamento. Então, como eu falo aqui, tem várias fases do tratamento. Vai desde a consulta médica, o exame, porque o médico precisa saber, ele não tem um olho de raio-x, né? Ah, bom dia, acho que é Rose, Bom dia, Rose. Coloca o seu nome aí, que não dá para entender aqui. Então, o médico não tem o olho de raio-x, então ele vai lá e passa o exame. Olha, preciso fazer um exame para a gente identificar se tem uma ruptura de tendão, se está inflamado, se a bursa está com problema. Olha, parece que você tem um desvio aqui, tem um desvio aqui de ombro aqui, né? Tá meio assim inclinado, tal. Beleza. Vai fazer uma série de exames para ele realmente passar, para ter um diagnóstico e passar para você o que precisa ser feito. Então, você sai de lá com a orientação. Aí tem casos que a pessoa usa o medicamento lá no início para ajudar, né, o início do tratamento. Ah, legal, Rose. Fica à vontade. Então, no início do tratamento, às vezes a gente pega às vezes tem uma pessoa está tão inflamada, aí precisa de uma ajudinha, o corpo precisa de uma ajudinha, daí vai o medicamento. O que não pode é a pessoa ficar apegada a isso, né? Às vezes o médico diz, olha, você vai tomar um medicamento e vai ter um repouso. Aí a pessoa acha que isso é o que ela tem que fazer para resolver o problema dela. Não, isso é só o início. Aí o médico diz assim, olha, você faz trabalho de fisioterapia, né? Você vai fazer fisioterapia e tal. Isso, pessoal, estou falando que cada caso é um caso, tem um diagnóstico para isso. Aí, beleza, a pessoa vai e inicia. E aí o médico fala assim, olha, mas você tem, minha filha, o meu filho, né, que fazer um fortalecimento. A pessoa recebe essa informação, mas se não chegar claro para ela não vai entender, não vai fazer, acha que lá na fisioterapia ela vai ter isso, ou né? Não vai, a coisa tem que chegar clara para a pessoa. Aí, fortalecimento. Poxa, se eu estou falando, né, que o problema de ombro pode ser relacionado à questão de algumas musculaturas que estão tensas, devido aos hábitos do nosso dia a dia, e outras estão fracas, também devido a esses hábitos, né? Então, a gente precisa relaxar as tensas e fortalecer as fracas. E aí vem a palavra fortalecimento. E a gente precisa colocar isso em prática. E às vezes é o que a pessoa mais erra, certo? Na hora do fortalecimento. Entendeu isso? Onde está o erro, onde está possivelmente onde as pessoas mais erram e aí ficam aí 2, 3, 10 anos sem resolver o problema. Aí quando encontra, né, realmente a solução, o que poderia ser mais fácil, logo no início do problema, fica mais complicado. Mas tem solução. Só não tem solução, tá, pessoal? Quando a gente não está aqui. Né? Partiu, já foi, né? Mas enquanto a gente tiver, né, vontade de fazer o que precisa ser feito, realmente ser feito, a gente vai chegar no objetivo, certo? Então, tem eu falei aqui da minha sogra, logo no começo, mas eu também falei sobre mim, né, na minha experiência, que eu também jogava vôlei. Jogava vôlei, não, desculpa. Eu era treinador de vôlei, né, de categorias de base. Então, desde que começou a pandemia, eu estou parado. Então, passava horas fazendo isso. Então, muitos movimentos repetitivos. E aí, tinha outras atividades. Não era só o vôlei, não era o vôlei que estava me prejudicando, não. Tinha uma série de atividades. E essa quantidade de atividades foi gerando desequilíbrio, né? E como eu sou destro, né, uso muito o braço direito, então era o que mais sofria, certo? E aí eu tive que colocar essa musculatura em ordem, né, para não agravar mais a situação. E aí eu apliquei a mesma metodologia, né, que eu aplico para os meus alunos quando eu quero corrigir essa situação de desequilíbrio. E, olha, às vezes a gente pensa assim, mas serve para todo mundo? Serve para toda, né? Só precisa saber que movimentos essa pessoa consegue resolver, consegue iniciar. Como assim, professor? Olha,
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O pessoal que está aí na live, né? O pessoal está chegando aí. Rose ainda está aí, Rose? O pessoal que está chegando aí. Vânia, acho que é Valenati. O pessoal que está chegando, olha, eu vou fazer uma demonstração aqui para o pessoal que está assistindo aqui, tá? E, ou melhor, as pessoas que estão acompanhando, né? Então, você que está aí assistindo, né? Talvez é pela primeira vez que está me vendo, está assistindo uma aula nossa aqui no canal. E olha, tem uma vara em casa, um cabo de vassoura, né? Um cabo de rodo quebrou. Olha, ele é muito útil, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, e eu ensino aqui no canal, olha, isso aqui, ó, fácil, para alongar o peitoral, certo? Ó, vou mostrar de lado. Ok? Ó, o braço estava assim, projetei ele para cá. Isso aqui que eu estou fazendo já vai ajudar, ó, a aliviar a tensão daqui, ok? E já vai ajudando a dar uma fortalecida nas costas, certo? Isso aí, esse procedimento, ele já vai, por exemplo, a pessoa está com muita dor. Às vezes a pessoa vai ter dificuldade, né, de fazer isso aqui, porque tem gente que não vai conseguir levantar o braço acima da cabeça ou do ombro, né? Porque a pessoa está travada. Então, isso aqui é uma das ferramentas que a gente vai usar, mas tem que ver se a pessoa consegue fazer. Então, exercício é bom, mas para quem? Para quem? É isso que a gente precisa entender. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, eu posso criar uma alternativa, certo? Ó, isso aqui é outro exercício. Está de lado. Nada de, ó, prensar aqui nas costas, tá? Ok? E já vai alongando o ombro. Tem outros tantos exercícios que podem ser usados. Mas o que eu quero é o seguinte, que vocês entendam, quem está assistindo aqui, que vocês entendam. O exercício é a ferramenta. Não se apeguem a exercício. Você tem que entender o que está te gerando esse problema. Qual é a sua causa? Da onde é que está vindo o problema? Porque às vezes, olha, isso aqui eu estou tratando local. Eu posso fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para a vida toda. Excelente. E deve ser feito realmente. Tá? Mas se eu estou aqui, poxa, eu faço isso que o professor André ensinou. Eu faço isso e, olha, esse exercício dele não está com nada. Porque não resolve o meu problema. Espera aí. Tá? Cada situação é uma situação. E se o problema seu não está só aqui? Tá lá, começa lá na ponta, lá no tornozelo. De repente você teve uma torção de tornozelo e começa o desalinhamento lá de baixo. Vai resolver a sua situação? Não vai. Você precisa trabalhar o corpo todo. Porque, de repente, essa torção de tornozelo que não cuidou, deixou aí, né? Cuidou de qualquer jeito, ela veio para o joelho, que afetou o joelho, que afetou o quadril, que desalinhou o quadril. E, por sinal, desalinhou a coluna, que desalinhou o ombro. Então, tratar só o ombro não basta. Essas dicas, tá? Essas dicas que a gente passou aqui agora, é para vocês terem entendimento de que a gente precisa conhecer o corpo como um todo da pessoa, tá? Então, às vezes, a pessoa na internet, ela está assistindo o vídeo, ela diz assim, olha, eu estou com problema de ombro, passa um exercício aí. Cara, a gente passa o exercício e diz assim, olha, isso aqui vai te ajudar a aliviar, mas aí, tudo que eu expliquei aqui agora, como é que a pessoa consegue levantar o braço acima da cabeça? Será que a pessoa está em condições de fazer uma rotação, né, interna de ombro? Será que a pessoa não está com desalinhamento do quadril? Será que a pessoa não tem o tornozelo que está realmente ali com uma certa desequilíbrio? Não tem uma receita de bolo. A gente precisa estudar cada caso para cada pessoa. E assim a gente vai começando a desenrolar
né, o caminho para resolver a dor muscular e articular, e no caso do ombro. Sem isso, pessoal, fica muito difícil, tá? Isso é uma dica aí. Eu estou passando aqui para o pessoal que está acompanhando. Pessoal, eu sei que tava um monte de gente aí, né? E o pessoal parece estar tímido de fazer perguntas. Pessoal, olha, quem ainda não me conhece, eu sou doido para responder pergunta, tá? Tendo uma pergunta aí, eu fico doidão. Não fiquem acanhados, tá? Então, pessoal, às vezes, demonstrando tudo isso aqui, tem pessoas que dizem assim, olha, como é que eu vou resolver a dor no braço se eu não consigo realizar qualquer movimento? Aquilo que eu falei, né? Tem que saber o seu caso, existem um monte de ferramentas, então a gente vai aplicar a ferramenta, né, necessária para que você possa resolver o seu problema. Simples assim. Não tem exercício mirabolante, tem metodologia. E olha, tem gente que às vezes fala assim, ó, eu estou fazendo aplicação de injeção no braço e está resolvendo a dor. Legal, existe uma porção de tratamentos, certo? Mas olha, quando se trata de fortalecimento, equilíbrio muscular, não tem outra coisa não, é colocar o corpo para movimentar, certo? É fortalecer aquela musculatura que está fraca, se você não deixar, ela vai continuar fraca e vai continuar te incomodando. Haja injeção, tá? Haja injeção, ok? Quer passar a vida toda tomando remédio? A escolha é de cada um. Assim, Rose, eu vou abrir esse momento para perguntas, né? A gente vai respondendo aqui, vamos aproveitar esse momento para a gente tirar as dúvidas, né? Por exemplo, e vamos começar com você que teve a coragem aí de se expor aqui, né? Beleza, estamos aqui para ajudar mesmo. E quais são? Me fala, como você está assistindo aí desde o começo, como ombros, é muito uma coisa, dor no ombro, né? Uma coisa muito geral. Vamos procurar identificar aqui. A sua dor no ombro, ela é uma dor aqui em cima, ou ela é uma dor aqui, ou ela, né, é uma dor nessa região aqui. Me diz onde é a maior parte, né, que está concentrada a sua dor. Olha, nós temos a Joana. Joana, seja bem-vinda. Joana, para quem não sabe, é minha nora. Família. Então vamos lá, Rose. Eu estou aqui para ajudar. E olha, a dúvida sua pode ser a dúvida de outra pessoa que está aqui na live, né? E vamos. Por que eu fiz essa pergunta para você, Rose? Onde é que é a sua dor, né? Porque isso aqui é importante, tá? É importante eu saber. Enquanto você responde, Rose, deixa eu te fazer uma outra pergunta, e aí você já vai respondendo também. O seu ombro está assim, voltado para frente? Ou o seu ombro está assim, um lado caído em relação ao outro? Uma outra situação, seu pescoço é muito projetado à frente? Me responde, que aí a gente vai dando continuidade na análise aqui. É uma análise, tá? Que eu estou fazendo com você. Vai respondendo. Aí, você que tá com o pescoço aqui, ó, mais à frente, né? Que tal você fazer isso aqui, ó? É um alongamento para ir ajudando, ó, a soltar essa musculatura aqui, ó, que pode ter relação com a sua dor no ombro. Sim, olha só, pescoço aqui, atrás e no braço. Já é uma situação. Isso, você pode ir fazendo esse alongamento, tá? Que eu acabei de ensinar, certo? Ok? Pode ir fazendo. Então, olha, a Rose está sentindo isso aqui, ó, tudinho, pessoal, tá? Ai, tá certo. É feito tartaruga, né? Tá bom. Mas olha, sentindo dor aqui, né? Ok. Então, tem muita coisa aí para se fazer, tá, Rose? Então, esse alongamento, tá? Aquele alongamento que nós fizemos ali do cabo de vassoura, aquele outro invertido. Se você não conseguir fazer, Rose, tá? Esse de levantar o braço, porque às vezes a dor está aqui, e aí quando levanta dá umas pinçadas muito fortes, né? Mas se a dor for tolerável, você pode fazer, certo? Se a dor no seu ombro aqui, ao erguer o braço, for tolerável, vai lá e faz.
Aí, o peitoral, e faz aquele outro assim, ó. Por quê? Vai ajudar aqui, ó, soltar aqui essa musculatura e vai já trabalhando aí outras, né, fortalecendo outras, ok? Aí tem uma série de outras ferramentas que precisa ser usado, né? E aí, porque às vezes não é só essa questão de... No começo a gente alivia, né? Faz esses exercícios que eu citei para ir aliviando, mas precisa fazer o fortalecimento, né? E aí entra remadas, certo? Tem aberturas, né? De braço, de ombro, certo? Existem uma série outras ferramentas que precisam ser usadas, tá? Tem alguém aí, além da Rose, tem problema de ombro? Queira colocar, né, alguma situação aqui que a Rose não falou? Esteja à vontade. Eu vou fazer uma pergunta, eu lembrei, vou fazer uma pergunta para a Rose, tá? E aí, quem quiser também colocar a sua dúvida, sua pergunta, pode ficar à vontade. Rose, você consegue realizar esse movimento aqui? A Joana falando aqui, eu tinha muita dor nos ombros, que eu ajudei muito e hoje não tenho mais dor. A sensação era de cansada. É isso aí, Joana. Joana, realmente. A Joana, pessoal, ela tinha uma atividade, hoje ela já não faz mais, né? Só ali de vez em quando para a família, mas ela era manicure, né? Imagina a posição que ficava o dia todo. Chegava, estava assim. Aí, com os exercícios aplicados, mudou a postura, né? A Joana parou com a sua atividade, mas tem gente que às vezes precisa continuar trabalhando. Como é que a pessoa lá no banco está lá, ó, aí ela sente a dor no ombro, certo? Aí ela não consegue mais realizar a atividade como realizava. Ela vai parar de trabalhar? Não. Ela precisa corrigir as situações que eu expliquei aqui na live que pode acontecer com a pessoa, que essa que está lá trabalhando não sabe. Porque a partir do momento que ela colocar uma rotina de exercício na vida dela, ela vai continuar trabalhando lá 6, 8 horas por dia, de boa. Terminou, pode até sentir um cansaço, mas a hora que ela colocar a atividade lá para, né, trabalhar e deixar o corpo de novo organizado, vai estar de boa. E é assim que funciona. Então, Rose, você consegue movimentar? Opa, legal! Legal isso daí. Tá? Isso aí, então, não é uma situação ainda está muito, né, ruim, porque, olha, tem gente que não consegue levantar aqui, Rose. Rose e o pessoal que está nos assistindo. Aqui, a situação já está bem complicada, tá? Mas a gente consegue resolver o problema? Consegue, sim, sem dúvida. Pessoal, se alguém mais não tiver perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se alguém tiver mais alguma dúvida, olha, eu agradeço realmente de coração a presença de todos. Olha, essa aula foi fantástica, adorei, né, a participação de vocês, foi excepcional. E olha, conhece alguém, nós vamos ter aula amanhã, depois da manhã, até sexta-feira, depois começa a jornada. Alguém que você conhece está precisando, olha, tem um aviãozinho aí, ó, no cantinho, dá uma clicada, traz o pessoal para assistir, certo? Você vai estar ajudando a pessoa, né? E nada melhor do que a pessoa mesmo estar presente, porque aí ela mesmo vai entender, ela mesmo tira as conclusões dela, ela mesmo vai ver a situação, né, que pode ser resolvida. Às vezes você conta, a pessoa, né, não imagina, não consegue, né, ver os detalhes. Manda aqui para dentro, deixa com a gente, e aí fez uma boa ação. Pessoal, um ótimo dia para todos, fiquem com Deus, e a gente se encontra amanhã aqui às 12h45, com mais uma aula para resolver as dores musculares e articulares em 15 dias de forma simples e segura. Até mais.